Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li A Bailarina Fantasma, da Socorro Racioli. Eu já tinha lido da Socorro Racioli A Cabeça do Santo, que é o romance adulto dela, que é muito bom. Eu realmente sou muito fã desse romance, tem resenha aqui no canal. Só que eu ficava enrolando um pouco, assim, apesar de eu ter gostado muito da escrita dela, eu ficava... será que vale a pena comprar um livro infanto-juvenil e não sei o quê? Quando eu fui na Flipop, eu conheci a autora, tive a oportunidade de entrevistá-la. E como eu já tinha lido A Cabeça do Santo, eu não quis comprar, né, o mesmo livro que eu já tinha lido só pra poder pegar um autógrafo com ela, só que ao mesmo tempo eu queria muito, então eu comprei esse daqui, ela autografou pra mim. Resolvi então pegar ele pra ler no dia 12 de outubro, porque, né, Dia das Crianças, eu resolvi unir aí o interessante ao necessário, porque eu tava vindo aí de uma leitura meio pesadinha, meio complicadinha, que foi o Argonautas. Período eleitoral, eu tava assim, super estressada, e esse livro cumpriu exatamente o que ele tinha que cumprir na minha vida. Ele foi um bálsamo, ele foi um pote de doçura, e eu já tô recomendando pra todo mundo porque eu realmente me apaixonei, então vamos conversar sobre ele. Bom, primeiro eu vou comentar umas coisinhas sobre a escrita, né, e a obra da Socorro em si. Pra quem não sabe, ela fez um curso de escrita com Gabriel Garcia Marques, e A Cabeça do Santo saiu desse curso. Ela utiliza, portanto, na sua obra, muito do realismo fantástico. E eu fiquei muito feliz em perceber o quanto ela domina essa técnica, porque ela usou em obras tão diferentes e para públicos diferentes, e ainda assim aquilo estava presente, sabe? Nos dois livros que eu li dela, o realismo mágico tá muito presente, de uma forma mais engraçada na Cabeça do Santo, de uma forma muito poética aqui em A Bailarina Fantasma. E outra coisa que me deixou muito contente com a leitura dessa obra é uma coisa que pra mim é primordial em obras infanto-juvenis. A Socorro não subestima o seu público em nenhum momento. Eu acho que é muito fácil a gente pegar um livro infantil e perceber que o autor caiu naquela idiotização, né? Mas não, as crianças não são idiotas. Elas só precisam de um pouco mais de delicadeza. E a Socorro acertou o tom, na minha opinião, perfeitamente. O livro é delicado, ele é sutil, mas ele trata de assuntos muito fortes, sem idiotizar nem subestimar as crianças. Depois que eu terminei de ler, eu já fiquei louca pra emprestar pra minha priminha de 9 anos, porque eu tenho certeza que ela vai amar, sabe? E, enfim, eu realmente amei essa característica principal do livro, que é o que eu mais procuro em obras infanto-juvenis. Agora a gente pode falar da história. Bom, aqui nesse livro a gente tem a Anabela como protagonista. A Anabela tem ali os seus 9 e 10 anos e ela perdeu a mãe muito pequena, então ela teve que lidar com a morte na vida dela muito cedo. Ela mora então sozinha com o pai dela, o Marcelo, eles são muito amigos, muito unidos, mas é claro que ela sente muito, né, essa ausência da mãe. Só que criança, né, tem uma poesia muito grande dentro de si. E a Anabela então criou a própria maneira de conversar com a sua mãe. E como que ela faz isso? Ela acredita que existem dois lados muito bem definidos, né? O lado dos vivos e o lado dos mortos. E ela acredita que quem morre vai, então, pro lado dos mortos. De forma que alguém que está morrendo agora está indo do lado em que ela está pro lado que a mãe dela está. E assim, então, ela manda bilhetinhos através desses seres que morrem, desde o avô da amiga até as flores do seu jardim. No jardim da casa dela, ela tem miosótis, que era uma flor preferida da mãe. Então, sempre que um miosote morre, ela aproveita pra ir lá, escrever um bilhetinho, amarrar no caule e esperar que a sua mãe receba. Gente, eu achei isso tão bonito, sério. Isso é dito assim, essa relação dela com esses bilhetinhos e com a mãe é contada logo nos primeiros capítulos. Eu realmente me emocionei. Eu achei belíssima essa história, assim, realmente. Eu já quis sair amarrando bilhetinhos em caules de flores pra que eles cheguem, enfim, nos meus avós que já faleceram. Eu realmente achei muito bonita essa ideia. Enfim, né, então a gente já sabe que a Anabela tem essa questão com a morte. E isso é importante pro desenrolar da história, que é o seguinte: o pai dela acabou de conseguir o emprego dos sonhos dele. Ele vai ser o arquiteto responsável pela reforma do Teatro Municipal de Fortaleza. E essa reforma, ela tem uma característica específica. Ela tem que manter o padrão histórico do teatro. Então tem que ser uma reforma, mas que funcione como uma restauração e não como modificações, né? Eles querem manter o teatro mais próximo possível do original. E eu tô falando isso porque isso também faz sentido na história. Vamos continuar. Anabela vai então passar as tardes dela ali pelo teatro, enquanto seu pai
trabalha. Vai fazer lição ali, vai brincar por ali, enfim. Antes de começar essa reforma, acontece uma apresentação de balé no teatro para anunciar para o público que essa reforma vai ser feita e, enfim, para o teatro entrar, né, num hiato depois de uma grande apresentação. É uma apresentação lindíssima de balé, só que aparece uma bailarina ali que tá vestida diferente das outras. Eu não sei se todas estão de azul e essa tá de branco ou o contrário, mas a Annabella se encanta com essa bailarina. E essa bailarina parece que tá dançando e olhando diretamente pra ela, e ela percebe que a Annabella tá olhando pra ela e ela vai até a Annabella no meio da plateia. E a Annabella conversa com ela e o pai dela pede silêncio, e ela percebe que ninguém tá vendo aquela bailarina, que só ela tá vendo. Quem é essa bailarina? Clara, a bailarina que dá título ao livro. Clara é a nossa bailarina fantasma. Ao começar a passar suas tardes no teatro enquanto seu pai já está trabalhando, Annabella encontra de novo com Clara, que vai contar pra ela que morreu há muitos anos, mas tá presa ali no teatro porque ela tem coisas pra resolver e ela precisa muito da ajuda da Annabella. A princípio, a Annabella vai agir com ceticismo e também com um pouco de medo e vai falar: não, amiga, não tem nada a ver com isso aí não, tá? Você se vira aí com seus problemas. Mas ela vai acabar sendo convencida pela bailarina. E é aí que a gente tem o grosso da história. A maior parte da história é a Clara contando sua história pra Annabella a partir de um diário de sua mãe que tá lá guardado num porão do teatro. E aí a Clara vai contar pra Annabella a história da sua família e a sua história de amor. A família dela começou quando o pai dela veio da Europa, de onde veio toda a estrutura do teatro. Então ele era um dos engenheiros responsáveis, ele veio de navio junto com a estrutura do teatro. E os planos eram voltar depois que, né, a construção do teatro terminasse. Só que ele vai se apaixonar por uma brasileira, vai ficar no Brasil, vai se casar e vai ter a Clara como filha e, enfim, construir ali a história dele. Em determinado momento, a família dele vai vir pra cá, na verdade o pai dele morre e a mãe e a irmã vêm morar aqui no Brasil também e resolvem então abrir nesse teatro uma escola de artes, né, uma escola de balé. A Clara dança muito bem, ela inclusive recebeu esse nome porque a tia era apaixonada por balé e ela quis que a menina tivesse o nome da protagonista do Quebra-Nozes e ela realmente vai se destacar como bailarina. Aí a gente tem um outro personagem que é o Gabriel, que ele é filho de um médico famoso na região e era aluno de inglês da avó da Clara. Só que o pai do Gabriel, super rígido, esperava que o filho fosse médico e traçou toda a vida dele com base nisso. E o menino é apaixonado por arte. Ele vai começar a tocar piano ali no teatro, meio que escondido do pai. Todo mundo vai se encantar com ele, ele tem muito talento pro piano. Ele e a Clara vão se apaixonar, ele vai ser o pianista e ela a bailarina. E eles combinam, né, toda uma apresentação que vai estrear essa escola, né, pro público. E o pai do Gabriel descobre e manda ele pra longe. E aí eu não vou contar mais porque vai ser spoiler. Mas o fato é que, infelizmente, pouco depois disso acontece aí uma tragédia que tem como mote a intolerância e a violência. E a Clara vai acabar morrendo. Isso não é spoiler porque, né, ela é um fantasma, a gente viu ali. Ela é novinha, então ela morreu nova e pá. Enfim, o fato é que ela tem uma questão pra resolver e que ela vai ver se a Annabella vai querer ajudar ela depois que ela contar tudo. Gente, a história é muito bonita, pode ter ficado um pouco confusa comigo aqui tentando explicar ela pra vocês, sem dar muito spoiler, mas a história é muito poética, ela fala muito de música, fala de arte, fala de amor, de família e também de intolerância, de violência e de morte, mas tudo isso de uma maneira muito delicada, de uma maneira que realmente eu não teria nenhum problema de dar esse livro pra uma criança ler, apesar dele poder parecer um pouco forte, porque a Socorro realmente tem o dom de contar histórias e ela se adequa ao público para o qual ela tá escrevendo. Essa é uma história linda, aqui tá escrito que é a série Annabella em 4 atos, e no final dessa história acontece uma coisa aí que realmente dá margem pra que em breve a gente tenha uma nova história, e eu já tô ansiosa pra que esse novo livro saia, porque eu me apaixonei por essa história e quero ler todos os livros dessa série que a Socorro escrever. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e dar um joinha se curtiram. E se vocês gostaram do livro e tiverem a intenção de comprar, podem comprar usando os meus links da Amazon, porque vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso, tá bem? Um beijo e até a próxima. Tchau!